Um minuto é um símbolo de progresso. No próximo, um monte de entulho. Colapso de arranha-céu em Bangkok soterra dezenas e choca o país. Mas enquanto os socorristas procuram sobreviventes, as investigações revelam algo mais sombrio, uma conspiração que poderia ameaçar todas as estruturas de arranha-céus de aço em toda a Tailândia. Sob o sol escaldante da estação quente de Bangkok, os trabalhadores estavam construindo um complexo de última geração. O local de 63 milhões incluía um arranha-céu de 33 andares e um centro de conferências no centro do distrito comercial e hub de transporte de Bang Sue. O projeto atraiu migrantes de regiões mais pobres, com famílias inteiras trabalhando lado a lado. E o plano ambicioso enfrentou críticas desde o início. Um de seus contratados, a Italian Thai Development, tinha uma reputação manchada. Um ano antes do início da construção, seu presidente foi condenado por subornar funcionários. Os incidentes levantaram dúvidas sobre as práticas da empresa. No entanto, seu histórico questionável era um problema em toda a indústria. 6 meses antes do colapso, as autoridades tailandesas descobriram um problema perturbador. Fábricas chinesas forneceram aço inferior para canteiros de obras. A descoberta causou recall nacional. Porém, as autoridades não garantiram que todo o aço foi confiscado. Com a tensão aumentando em todas as frentes, a construção enfrentou mais críticas quando surgiram problemas com sua gestão. Apenas 3 meses antes do colapso, uma organização de combate à corrupção iniciou uma investigação no local. Descobriu-se que a escassez de trabalhadores causou atrasos no cronograma do projeto. Os atrasos foram tão graves que o governo cogitou cancelar o contrato. Os gerentes de projeto passaram a cortar caminhos para cumprir o prazo de 2026. Foi um sinal de alerta que não deveria ter sido ignorado. Em 28 de março, as torres já estavam no topo, mas só 30% concluídas. Os empreiteiros concluíram a estrutura central e os trabalhadores já instalam as janelas externas. É um dia comum, com até 400 funcionários espalhados por todos os níveis do prédio. Mas no meio do turno, o local começa a tremer. A princípio, os funcionários pensam que é a maquinaria vibrando o chão. Mas quando eles escaneiam a área, um enorme guindaste balança no topo da torre. Quando alguém percebe, o próprio chão está tremendo. A estrutura cede. As pessoas correm em todas as direções para a estrada principal, fugindo dos escombros. Mas uma grande nuvem de poeira está atrás deles. Ela os ultrapassa e segue para a estrada principal, cegando todos em seu caminho. O último som ouvido é um estrondo ensurdecedor quando o guindaste despenca sobre a montanha de concreto. Quando a poeira assenta, os cidadãos notam que a torre desapareceu do horizonte. É um duro golpe para as famílias que se mudaram para trabalhar na área. Felizmente, o prédio desmoronou verticalmente, limitando o dano ao local da construção. Se caísse em um ângulo, poderia achatar as linhas ferroviárias próximas e causar centenas de mortes. Mas é insuficiente para consolar quem não escapou a tempo. Um funcionário relatou o ocorrido. Eu fiz uma chamada de vídeo para meu irmão e amigos, mas apenas um atendeu o telefone. Naquele momento, o prédio estava tremendo e ainda não havia caído. Mas enquanto eu estava na ligação com ele, perdi a chamada e o prédio desabou. Eu disse aos meus pais que ainda estamos procurando meu irmão, mas é quase certo que eles estão mortos. Enquanto parentes preocupados tentam contatar entes queridos, seus celulares recebem um aviso de emergência atrasado. Bangkok sofreu um terremoto de magnitude 7,7, um dos maiores da história da cidade. A possibilidade de réplicas agrava a urgência da situação. O monte de escombros está instável. A cada minuto diminui a chance de achar sobreviventes. Logo após o colapso, as equipes de emergência chegam à construção. As unidades K9 chegam, localizam os trabalhadores presos e confirmam rapidamente 3 mortes. No fim da tarde, o exército chega para apoiar o resgate. Ambulâncias chegam e partem com pessoas em macas.
mas da multidão de parentes na rua, muitos ainda não foram encontrados. Com o passar das horas, as famílias ficam desesperadas por notícias. Quando a atualização chega à noite, traz uma perspectiva sombria. 81 pessoas seguem desaparecidas e o resgate foi reduzido pelos tremores secundários, que tornaram a área insegura. Mas algo mais se destaca que ninguém consegue explicar. Embora os tremores tenham abalado torres em toda a cidade, este é o único prédio de grande altura a desabar. À medida que a revelação se espalha online, alguns percebem que há um padrão. O primeiro desenvolvedor da torre, Italian TAI, é responsável por 2 estruturas que falharam. Durante o projeto governamental, parte da Torre One Bangkok desmoronou na construção. Depois ocorreu o desastre da Ponte Rama Primor neste ano, com dezenas de mortos e feridos. Comentadores também destacam que a empresa está envolvida em centenas de projetos em toda a Tailândia. Quando a mídia mainstream relata a conexão, espalha-se uma atmosfera de pânico por toda a nação. E se toda a infraestrutura da Tailândia for uma bomba relógio? Na manhã seguinte, o resgate chegou a um estágio crítico. Os sobreviventes corriam risco de desidratação pelo calor intenso. O calor dificultava que equipes de emergência localizassem sobreviventes com equipamentos de imagem térmica. Mesmo assim, socorristas encontraram sinais de vida sob os escombros e o corpo de bombeiros usou maquinário pesado para retirar os destroços. Quando o primeiro-ministro chegou ao meio-dia, ao menos 78 pessoas seguiam desaparecidas. Ela informou que o governo tailandês iniciou uma investigação urgente e prometeu respostas em 7 dias. Devido aos problemas na indústria, as autoridades logo suspeitaram do uso de aço inferior na construção. Enviaram amostras das vigas de aço do prédio para análise e proibiram a entrada dos empreiteiros. O governo chinês enviou um especialista em terremotos para analisar o design da torre. Após avaliar os danos, o engenheiro confirmou que um novo prédio deveria ter sido projetado para resistir ao terremoto. Depois, os oficiais reuniram evidências dos documentos no local. Mas quando eles revistaram o escritório de construção naquela tarde, não conseguiram localizar as plantas da torre ou outras informações-chave. Enquanto isso, uma equipe de mídia local reportava o incidente da ferrovia próxima. Durante as filmagens, viram pessoas levando arquivos ao pátio ferroviário. O grupo falava uma língua estrangeira e rapidamente se afastou quando confrontado. O incidente foi relatado à polícia, que prendeu 4 cidadãos chineses no dia seguinte. As fontes variam, mas eles foram encontrados com pelo menos 32 arquivos do projeto, incluindo os projetos desaparecidos. Um dos homens afirmou ser um gerente de projeto. Segundo ele, o grupo pegou os arquivos para preparar reclamações de seguro, mesmo com investigação em curso. Foi o primeiro indício de que alguém precisava esconder seus rastros. Sem surpresa, a notícia dos documentos extraviados gerou alegações de corrupção. Isso durou até os oficiais tailandeses informarem que analisaram o aço do local. Os resultados confirmaram que alguns dos materiais não atendiam aos padrões de resistência da indústria e eram propensos a quebrar sob estresse. Como as vigas de metal eram marcadas, logo rastrearam o fabricante. A Jinkai Huang Steel, empresa responsável, já estava no radar do governo. Meses antes do desastre, um incêndio fatal ocorreu em sua fábrica e a inspeção que se seguiu revelou uma série de violações de segurança. A planta utilizava equipamentos antigos, desrespeitava a segurança e normas ambientais, fazendo os oficiais suspenderem sua licença. Enquanto as autoridades avaliavam o problema, o custo humano aumentava. 13 pessoas morreram e socorristas buscavam sobreviventes. Era a pior notícia possível para os parentes em lágrimas. Eu estava rezando para que eles tivessem sobrevivido, mas quando cheguei aqui e vi a ruína, onde eles poderiam estar? Em que canto? Eles ainda estão vivos? Ainda estou rezando para que todos os 6 estejam vivos. Estou rezando para que meu marido não estivesse trabalhando no local. Ele geralmente trabalhava em 2 locais. Eu disse aos nossos filhos que estou aqui para trazer o papai para casa. Eu não contei a eles que isso aconteceu.
Especialistas internacionais em terremotos se uniram ao resgate, usando modelagem 3D para rastrear a queda da torre. Com 75 mil toneladas de escombros, eles enfrentaram grande dificuldade para resgatar as vítimas. Quando as pessoas perdiam a esperança, engenheiros encontraram falhas graves no design do local. Os desenvolvedores usaram laje plana para construir a torre, técnica em que cada andar de concreto repousa sobre colunas verticais, como uma mesa sobre pernas. Isso permite construções mais rápidas e baratas, pois usa poucos componentes. Mas isso cria uma estrutura vulnerável a tremores laterais. Se uma única coluna falhar, pode causar o colapso de toda a estrutura. Os códigos de construção TIE exigem testes rigorosos para garantir que as torres de arranha-céus possam resistir a um terremoto. Por isso, empreiteiros costumam usar concreto armado em arranha-céus. Nessa configuração, os construtores inserem hastes de aço no concreto para torná-lo mais estável. Essas estruturas balançam durante tremores, em vez de desmoronar, e são comuns em áreas com muita atividade sísmica. O método de laje plana surpreendeu os engenheiros. Quando as autoridades focaram no segundo empreiteiro do projeto, perceberam que talvez não fosse um erro inocente. O grupo de engenharia número 10 da ferrovia chinesa pertencia ao governo chinês. Sua empresa-mãe dependia de projetos de infraestrutura chineses para renda, trabalho que havia secado nos últimos anos. Isso criou pressão para garantir oportunidades no exterior, já que o desenvolvedor estava com uma dívida de 211 bilhões. Segundo denunciantes, a empresa pagou menos aos subcontratados durante toda a obra. Eles, por sua vez, usaram materiais de baixa qualidade, incluindo colunas que eram mais estreitas do que o usual. Praticamente todos os aspectos da torre tinham problemas, mas um fator final condenou o projeto. Embora o terremoto tenha começado em Myanmar, ele atingiu perto da superfície da Terra. Isso enviou ondas de superfície ou baixa frequência para Bangkok, as mais prejudiciais a edifícios altos. A cidade está sobre solo encharcado pelo rio Chao Phraya. Então, quando o terremoto ocorreu, o solo macio balançou como gelatina, ampliando as forças nas estruturas. O prédio não teve chance. Ficou claro que a engenharia da torre foi a causa da falha, então as autoridades mudaram de estratégia. O caso virou investigação criminal por negligência. Nas semanas seguintes, os oficiais examinaram os arquivos apreendidos e interrogaram pessoas de interesse. Entre eles estava o suposto supervisor. Mas quando foi questionado, o engenheiro alegou que não trabalhava como supervisor há 2 décadas. Se verdadeiro, sugere que alguém falsificou sua assinatura por mais de 5 anos. Foi outro sinal de corrupção que demonstrou a tarefa colossal que os investigadores estavam enfrentando. A investigação sobre o desastre ainda está em andamento, pois o primeiro-ministro estendeu seu prazo inicial. De acordo com relatórios, continua a expor má conduta a cada virada. Desenvolvedores e fabricantes de aço defeituoso estão sendo investigados. As autoridades prometeram responsabilizá-los. Críticos argumentam que essas empresas são só a ponta do iceberg, pois não está claro como reguladores reagiram aos principais alertas. Muitos também questionam a segurança da infraestrutura da Tailândia, preocupações que levaram a inspeções em todo o país. No momento desta escrita, 92 vidas foram perdidas e 4 estão desaparecidas. Assista ao próximo episódio se gostou deste vídeo. Por favor, adicione um like e deixe um comentário se quiser apoiar o canal.